Continuando o Acamoncast ao vivo, a gente fala agora com o Fábio De Geroni. O Fábio De Geroni, que é vice-presidente de Light Steel Frame da ABSEM, que é a Associação Brasileira da Construção Metálica, e também é diretor da Santo André Distribuição. A gente quer muito agradecer a sua participação aqui no Acamoncast ao vivo. Muito obrigado, Serginho. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, viu, Fábio? Muito obrigado. A gente queria primeiro saber de você como é que a ABSEM está se movimentando aí dentro desse nosso mercado. Olha, a ABSEM está fazendo, acho que, um excelente trabalho. A gente cresceu a base, começou a ABSEM com pouquíssimas empresas, a gente triplicou já a quantidade de empresas lá na ABSEM, e agora está acontecendo até um processo bem interessante, que agora é um processo orgânico. Os últimos sócios vieram não mais porque a gente tinha uma rede de relacionamento, mas sim porque eles estão vendo o nosso trabalho e já se filiando à ABSEM. Então, ela está se tornando, acho que, essa referência do mercado de construção metálica de Light Steel Frame, né? Ela já é uma referência, a associação tem muito tempo, tem mais de 60 anos de atividade, e em Light Steel Frame o mercado está crescendo, como o próprio Gilberto disse, está crescendo assustadoramente, os números estão mostrando uma coisa bem legal, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e ela está se tornando a referência do setor para a gente organizar essa questão da construção a seco, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Já está acontecendo este crescimento, ele é um fato, ele não é mais, como o Gilberto falou, não é mais um futuro, ele é um presente, e a gente precisa tomar o cuidado de fazer isso numa fundação sólida, porque se a gente fizer um passo errado, a gente vai matar um sistema maravilhoso, um sistema excepcional. Não é um sistema extremamente complicado, é um sistema também não é simples de jeito nenhum, mas ele tem que seguir suas regrinhas, você tem que fazer os processos corretos de materiais com qualidade, mão de obra com qualidade. Fazendo isso, é um processo ímpar, tá? E a gente precisa fazer ele crescer sólido, né? E a ABSEM está com essa missão e eu acho que está cumprindo ela muito bem. Fábio, antes da gente explicar esse movimento da ABSEM, a tua história no mercado do aço, ela é longa, né? Conta aí, faz um resuminho rápido, o que a Santo André é no mercado, né? Você também já esteve atuando em algumas diretorias da ABSEM. Fala sobre isso para depois a gente voltar e falar no Light Steel Frame, nas iniciativas da ABSEM. Legal. A Santo André tem mais de 40 anos, né? Nós completamos 40 anos o ano passado, e eu já nasci, né, dentro de um ambiente de metalúrgico, né? Meu pai foi a primeira distribuidora de ferro e aço do ABC. Eu já nasci fazendo construção metálica, né? Meu pai depois ele era um italiano fantástico, aquele cara bem cheio de energia. Muito. E aí no final ele era construtor aeronáutico, começou a fazer aviões, e não é que ele fazia aviões e trazia um modelo americano para montar no Brasil. Ele chegava na prancheta, ele sempre foi projetista de máquina, ele chegava na prancheta, desenhou, construiu, fez o protótipo, montou os gabaritos, o avião voou e tal, e infelizmente ele em 2015 veio falecer. Então eu nasci dentro desse segmento de construção. Na ABSEM, a gente começou a fazer telha metálica há um bom tempo, a gente participou bastante desse crescimento. Eu fui responsável por fazer a norma BNT 14513, 14514 em 2000, lá pela ABSEM, e estava justamente nesse segmento de construção, e eu fui diretor de desenvolvimento de mercado nesse tempo. A gente também fez a Construmetal lá na ABSEM, e a gente fez uma coisa muito legal nas primeiras Construmetais. A gente trouxe o pessoal do Chile para palestrar no Brasil, porque o Chile é referência mesmo na América Latina, é um case de sucesso muito interessante. A gente até falou um pouco disso no outro Acamoncast. E a gente fez esse desenvolvimento dentro da ABSEM, que foi muito legal. Mas a minha história é essa. Eu nasci dentro da construção metálica, eu já aprendi, meus brinquedinhos de criança era ficar fazendo caminhãozinho, carregando bobina, era para apertar parafuso. Eu nasci nesse segmento, né? E a Santo André, ela agora está buscando esse desenvolvimento, justamente enxergando o mercado do futuro, tá? Está exponencial esse crescimento, e a gente aposta muito que o futuro é a construção a seco, a construção de Light Steel Frame, e por isso a gente está se dedicando tanto a esse novo mercado, né? Muito bom. Bacana. A ABSEM,
ela claramente ela tem uma relevância muito grande no mercado. E essa vice-presidência que vocês criaram, como que foi a tua experiência? Né? Você recebeu o convite para... explica um pouquinho e as ações que estão sendo feitas nesse momento. Legal. O Gilberto colocou muito bem. Foi muito legal ouvir a história dele da construção no Brasil. E aí, agora chegou um momento em que a construção seca precisa acontecer. Ela está acontecendo. Ela precisou. O mercado já estava fazendo essa revolução e a gente precisava representar isso, né? E a Abcem já criou essa vice-presidência de Light Steel Frame. Nós somos o cara pequenininho da associação, o menorzinho de todos, mas o que está crescendo mais de 60% ao ano. Vai sair a Abcem, uma das coisas que a Abcem Abcem fazendo mais barulho, vamos dizer assim, né? Isso aí. A gente é o que se movimenta mais, é a novidade da Abcem. É o pitbull filhote. Mas vai crescer. Espera um pouquinho, é rápido, ele vai estar mordendo todo mundo aí. E aí, já tinha essa vice-presidência, e daí eu fui convidado pela experiência até que eu tinha de desenvolvimento, de estar fazendo também a norma de Light Steel Frame. O Fábio está participando intensamente. Aliás, boa parte do que está acontecendo na Abcem é graças ao Fábio Din pelo trabalho dele. Maravilhoso o trabalho que o Fábio está nos ajudando lá. O convite justamente foi montar uma vice-presidência, uma diretoria pequena, mas muito bem... muito técnica, com a Maria Tereza, o Marcelo Micali, o Fábio Din. Somos poucos, mas a gente quer fazer essa revolução acontecer. E agora está vindo a norma a norma já está... ela está para ser publicada, ela já foi elaborada, ela já foi para análise pública, já foi feitos os contrapontos e agora ela precisa ser publicada. Tá? A BNT está um pouquinho atrasada, mas eu acho que mais a questão de um mês, e no máximo em dezembro, a gente tem... parece que ela tem que ser publicada, né? Não tem mais nada, só falta a BNT publicá-la. A partir dali, a gente tem agora um sistema convencional, e isso vai dar um salto na construção, né? A gente vai ouvir também a Fernanda falar aí, mas você vê já o movimento também dos bancos e das agências financeiras se preocupando com esse fato que está acontecendo. A gente precisa estruturá-lo e organizá-lo, né? E agora a norma já vai vir para regular o processo. Então, agora a gente já tinha a norma de produto, por exemplo, o Light Steel Frame já tem norma faz um bom tempo, placas têm normas faz algum tempo, mas agora a gente tem uma norma do sistema. E isso vai dar um salto, porque a gente agora sabe como que qual que são as normas para se construir isso. Paralelamente, também a gente tem a norma de desempenho que já aconteceu e que agora ela começa a fazer pressão. E a gente vai ver que os sistemas, como são construídos no Brasil, eles atendem muito timidamente a norma de desempenho. A gente pega o que é desempenho na Alemanha, o primeiro grau no Brasil a gente já não consegue atingir. Por quê? Porque os sistemas são muito fracos. E os sistemas construtivos eles vêm dar esse respaldo. Então, a gente tem que fazer ele bem executado e ele vai dar o resultado que a gente precisa. Por exemplo, acústico e tudo mais. Né? Bacana. Fábio, como que você está enxergando o mercado? De quantos anos para cá a gente pode dizer que você percebeu que o termo Light Steel Frame, as construções industrializadas, elas adquiriram mais força? Tiveram, assim... uma percepção maior que está acontecendo algo mais forte agora? Eu acho que de 2010 para cá, a gente teve a crise. As crises vêm em japonês, a crise é traduzida como oportunidade. Né? Em 2010, a gente teve uma crise do subprime americano, o mundo inteiro sentiu esse movimento e a gente precisa se adaptar a essa situação de crise. Aproveitando até um pouquinho de número, a gente pega a produtividade mundial, a construção civil na produtividade é que puxa mais para baixo essa questão. A gente pega a média da construção, da geração de renda, geração para PIB da construção civil no Brasil, tá? A gente pega a média mundial, ela é $25 por profissional por dia. No Brasil, é menos de 5. Tá? Uma baita diferença, né? Muita diferença. Por quê? Por que no Brasil é 5?
Tá? É menos do que 5, porque a gente ainda está assentando um tijolo, fazendo massa, jogando 40% de desperdício na construção, né? E esse número precisa subir. Ele vai subir como? Com a construção industrializada nos N sistemas que existem, né? Um profissional não vai ficar produzindo uma parede em um dia e agregando $5 de trabalho por profissional. Ele tem que subir isso daí, como aconteceu nas outras indústrias, né? Até a indústria agrícola deu um salto. A agricultura, isso está puxando o Brasil, a agricultura deu um salto, né? E isso não está acontecendo na construção civil. Ela está acontecendo agora com esse processo da industrialização, com a construção modular, tem que se desenvolver e tem que agregar valor. Qual é a tua projeção de uma nova evolução, né? Porque assim, tem muitos profissionais, além dos que estão aqui, os que estão acompanhando a gente pelo YouTube, que estão ou começando nessa área ou querendo entrar. E aí, como você falou do lance da crise e oportunidade é uma coisa que passa e é que nem bonde, se você não pegar, já era, né? Então, o que está para acontecer aí no mercado que você visualiza? Olha, não é o que está para acontecer, é o que está acontecendo. E o processo está vindo muito mais forte, começou mais forte no Sul, você vê a construção industrializada muito mais presente no Sul, agora muito forte no Sudeste, em São Paulo. No interior está acontecendo um boom de construção a seco, né? Com essa revolução da pandemia, mais uma oportunidade. Os condomínios horizontais, a gente descobriu que não precisa mais morar em prédio todo enlatado, né? E as pessoas estão querendo o quê? Estão querendo morar num lugar mais amplo, eles têm uma comunicação melhor, tem a internet para ele trabalhar, fazer qualidade o home de office, vida muito melhor. E o que ele quer? Ele quer morar numa casa, num condomínio horizontal, né? E isso está acontecendo com muita força em São Paulo. E a gente tem clientes aqui, tenho clientes meus aqui presentes que estão participando exatamente desta revolução. E o Light Steel Frame vem para atender isso de uma maneira bem interessante. Então, de verdade, esse fato começou de 2010 e agora ele fez um ramp-up. Os números de crescimento que nós vamos divulgar agora na Bcem de Light Steel Frame e de drywall são assustadores. Fabio, qual é a maior barreira que você enxerga hoje para que as empresas, os profissionais peguem essa onda, mas não o que a gente chama aquele voo de galinha, né? Opa, entra, mas não tem sustentação. Qual é o teu olhar sobre isso? O que você indicaria para quem quer empreender, para quem quer começar, mas trabalhar da forma séria, né? Não apenas para olhar como uma oportunidade para se ganhar dinheiro. Todos nós estamos aqui e precisa ter retorno. Sim. Ninguém está aqui para... né? Mas eu acho que antes disso, eu acho que o dinheiro, o lucro, ele vem depois de um trabalho bem feito, né? Na sua visão aí, por ser trabalhar para grandes obras, né? Entregar telhas aí para praticamente obras gigantescas, qual é a maior dificuldade que a gente vai enfrentar? Eu acho que a maior dificuldade é cultural. A cultura de assentar tijolos do jeito que der, da maneira mais barata, né? A gente contrata uma empresa, uma construtora que terceiriza para um empreiteiro que contrata a mão de obra menos qualificada para fazer aquilo ali. E a gente começa a repetir isso no sistema construção a seco, vai ser um desastre muito maior. Aliás, já temos casos, né? Dessa história que já está acontecendo. Na Bcem, a gente toda vez está tendo bastante reclamação nesse sentido, de não cumprimento de processos, né? Então, o Fábio Din depois eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso, mas não fazer o que é recomendado, o que é certo, e a gente tenta fazer atalhos no Brasil. A gente é doido por fazer atalhos. O famoso jeitinho brasileiro. Esse é o né? maior problema. Então, o que eu acho que tem que acontecer? A gente tem que olhar para o exemplo, fazer benchmarking com o mundo industrializado e olhar o que eles estão fazendo. Assistir bastante irmãos à obra, ver como que eles estão fazendo. E o processo é profissionalização, cronograma, processo... Dedicar tempo ao planejamento, né? Planejamento. No Brasil, a gente gosta de falar que a gente... Uma vez eu estava vendo a Odebrecht se gabando de estar fazendo o estádio do Corinthians e o planejamento junto com a execução. E ele se gabando disso. Eu falei assim, isso não é planejar. Não. Né? Ele até tinha cunhado um termo, planejar construção, sei lá, ele tinha feito um termo assim, se gabava disso. Isso é horrível. Né? O que eu acho que tem que acontecer,
as maiores barreiras são educação, a gente crescer, e processos. A construtora vai deixar talvez um pouco mais de ser uma engenharia e ser mais uma empresa. Talvez ela tem que olhar, acho que, para as indústrias. E como que as indústrias trabalham? As indústrias elas planejam, elas executam, elas fazem a verificação, põem metas. Né? É isso que esse é o profissional que vai ter sucesso, que justamente enxergar essa construção desta forma. Acho que esse é o passo para a gente fazer. E a Abcem está, acho que, ajudando bastante nesse sentido. Tudo isso vai contribuir o quê? Para que os canteiros de obra não se tornem algo para você chegar ali e tomar decisões, né? É impossível. Na obra, você tem que estar ali e executar. Canteiro de obra não é para isso. Não é para isso. E outra revolução que está ajudando bastante a gente é o BIM, o Revit. Ele já compatibiliza, né, todos os projetos. Veio da onde? Né? Ele justamente vem para dar uma ferramenta de controle para fazer esses processos se juntarem. Os ajustes necessários. E ser uma questão... O Saulo está aqui e ele falou alguma coisa para mim que me chamou a atenção. Ele falou assim, sabe qual que é a chave de sucesso? Eu falei, qual que é? Ele falou assim, união. Né? União é juntar todo mundo... tanto o pessoal que está, o operário que está fazendo aquilo, o projetista, o cliente, os fornecedores e é muito mais barato planejar e errar enquanto você está fazendo papel. Por quê? Porque o canteiro de obra não é lugar para tomar decisão. Isso seria uma coisa tão simples de pegar um projeto aí de um tamanho razoável e a gente entender que todos os players, né, todos os profissionais que vão trabalhar, eles deveriam se conhecer antes, saber o que cada um está fazendo, até para eliminar muitos problemas. Eu converso com algumas pessoas, alguns falam isso é utopia, mas utopia por uma questão que as pessoas falam que não tem tempo. Só que elas perdem um tempo gigantesco depois, sabe para quê? Para arrumar. Para consertar. E aí é desperdício de material, mão de obra, insatisfação do cliente. E aí esse não é o caminho. O caminho é a gente ter paciência, né? Tirar o jeitinho brasileiro e realmente parar de improvisar. A gente tem que fazer o que foi planejado. Você vê, tem uma coisa interessante, né? A gente tem a engenharia, quando termina a obra, ela vai lá e cobra um segundo projeto que a gente chama o as-built. As-built é um nome bonito para uma ineficiência. Você é ineficiente de fazer aquilo que você planejou algo que você não sabe o que você executou. O que você executou foi qualquer coisa menos aquilo está lá. E aí você cobra uma planta as-built para você medir aquilo que foi feito. Né? Lamentável. Por exemplo, um salto que vai acontecer, a gente olha, ele é eu estava até conversando com a Fernanda na obra dela, e eu falei isso e chamou a atenção. A parte do mobiliário, dos móveis. Quando a gente olha para uma construção lá fora, ela é feita, entregue a chave na mão em 2 ou 3 meses, pronta para morar. Né? A gente está agora fazendo uma boa curva de crescimento, e em 3 meses nós estamos construindo, fazendo a construção. Mas do jeito que a gente também faz móveis artesanais, a gente depois precisa mais 3 meses e uma fortuna só para pôr um mobiliário. Quer dizer, só para fazer os móveis é mais do que o tempo que o americano faz a construção inteira, a casa inteira, gastando muito menos, inclusive, no mobiliário. Por quê? Porque o que foi planejado é o que está executado. E ele fez uma construção que eu falo que ela começa de dentro para fora. Você planeja primeiro o quarto, a sala, aquilo que você vai precisar fazer, e depois vira a construção. E esses móveis, você não faz um móvel especial, você não espera também que a parede esteja toda torta, coloca um alisar de 10 centímetros de cada lado, porque embaixo ela tem uma medida, em cima ela tem outra, então você faz um móvel menor para ele poder encaixar, e gasta uma fortuna. A construção industrializada, ela é uma construção muito mais precisa. E ela não tem que ter o as-built depois. Ela tem que ser executada conforme foi projeto. Né? Esse é um grande desafio, porque o Brasil não tem essa cultura. Né? Ele precisa adquirir essa cultura. E nós vamos dar um salto quando isso começar a acontecer. Perfeito. Olha, a gente está chegando ao final do nosso tempo, Fábio. Antes da gente encerrar,
para quem está acompanhando a gente, principalmente no YouTube, quiser informações sobre a Abcem, quiser conversar com você, como é que faz? Qual é o legal. contato? A Abcem tem um site muito legal com estatística, com obras, com informações lá. É www.abcem.org.br, tá? E se quiser entrar em contato com a Santo André, a gente está, o nosso site é www.sandré.com.br. A gente fica aqui em Santo André e o pessoal está lá à disposição para ajudar todo mundo a fazer essa revolução juntos. Muito bom. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez pela presença. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Quando a gente olha para as barreiras, a gente vê lá as pesquisas dizendo o seguinte, olha, falta comunicação, falta informação para o mercado que existe a construção em light steel frame, ou a construção industrializada, né? E caramba, então a gente precisa divulgar mais. Nós, como indústria, precisamos fazer um trabalho mais forte. E aí, logo seguido a isso, coloca-se como dificuldade a capacitação de mão de obra, ou seja, a falta de educação.